Glória a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu lar. Este é o terceiro vídeo da série Filhos ou Escravos. Se você ainda não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, eu convido a você assisti-los, porque será de grande importância para você. O intuito desses vídeos é trazer clareza e entendimento para nós, para que nós entendamos o que nós representamos para Deus. Infelizmente, muitos irmãos, milhões de irmãos ainda vivem debaixo de um sistema opressor, que dizem coisas absurdas a respeito dos irmãos. Mas nós veremos aqui, segundo a palavra de Deus, que precisamos viver segundo o que Deus declara sobre nossas vidas, não os homens. No vídeo 1 nós falamos sobre a justificação, no vídeo 2 sobre o batismo e hoje nós falaremos sobre a condenação. Não há mais condenação sobre a sua vida, sobre a nossa vida, porque Cristo Jesus nos livrou de toda condenação. Veja, meu amado irmão, nós estamos usando aqui as cartas de Paulo, onde, através dessas cartas, nós entenderemos o que nós representamos para Deus. Amém? Hoje, nós então veremos aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há sobre os filhos de Deus. A palavra diz assim, Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Simples. Veja, infelizmente o sistema diz que aqueles que não frequentam uma igreja, que aqueles que não estão dentro da sua denominação, eles estão condenados, eles irão para o inferno. Muitos irmãos participam aí de cultos de libertação, quebras de maldição, e nada disso é necessário. Muitos dão dinheiro a um sistema opressor para tentar se libertar de algo que não existe, mas que foi imputado lá naquela mente de que existe uma maldição dentro do lar, no casamento que não está dando certo, sobre a vida de um filho, sobre o trabalho, sobre um crescimento financeiro, que algo está ali impedindo, que está amarrando, ou o devorador ou o diabo, e nada disso existe, meu amado irmão. Veja, Paulo lhe deixa algo bem claro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu viver segundo a carne, eu vou colher frutos da carne. Se eu viver fumando, né, eu vou colher aí um efizema pulmonar. Se eu viver bebendo, posso colher aí uma cirrose. Se eu roubar, eu vou ser preso, eu vou colher os frutos daquilo que a minha carne fez. Se eu viver em espírito, eu vou colher os frutos do quê? Do espírito. Eu vou colher bênçãos, eu vou colher paz, eu vou colher alegria, eu vou colher amor, eu vou colher respeito. Então, quando as pessoas entendem que há sobre si algum tipo de maldição, significa que elas não compreenderam o que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. Não existe mais nenhum tipo de maldição sobre nós. Diz a palavra de Deus que Jesus levou sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas dores sobre a cruz do Calvário. E principalmente levou a nossa dívida, a dívida que a humanidade tinha com o quê? Com a lei. Jesus pegou esta dívida, cravou-a na cruz, né? E colocou fim a toda esta dívida. Então, acredite, todas as vezes que você acreditar em maldição, todas as vezes que você achar que precisa participar de um culto ou de um ritual de libertação, você está desacreditando no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você está vivendo como um escravo. Um escravo. Todas as vezes que você usar a sua fé para verdadeiramente viver segundo aquilo que Cristo declarou sobre a sua vida, você está vivendo
como um filho. Então acredite, você só colherá coisas ruins se você viver segundo a sua carne. Você colherá bênçãos se você viver segundo o Espírito. Mas maldição alguma há sobre a sua vida. Pois, vou deixar aí o versículo, o capítulo e o versículo do livro de Isaías, Cristo levou sobre si todas as nossas maldições, as nossas enfermidades, as nossas dores e também a dívida que era contrária a nós. No capítulo 8, do versículo 15 ao 17, diz algo muito importante sobre mim e sobre você. Quem nós somos para Deus? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, com medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, não recebemos nenhum espírito de temor, de ficarmos amedrontados, sabe? Meu Deus, será que existe algo contra a minha vida? Será que alguém fez algum trabalho, alguma magia negra? Será que alguém está com o olho gordo? Será que alguém está com inveja de mim? Vai me destruir? Amado, isso são coisas criadas pelo homem para poder amarrar você e fazer com que você acredite que somente ele ou que somente aquele ritual pode desfazer qualquer tipo de obra maligna, digamos assim. Mas na verdade não existe obra maligna nenhuma sobre a sua vida. A única obra ruim que pode existir sobre a sua vida são os frutos da carne, sobre a vida de qualquer ser humano. A única obra ruim que colheremos são os frutos da nossa carne. Diz a palavra de Deus que Cristo não nos deu o espírito de escravidão para nós estarmos vivendo em medo, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, ou seja, somos filhos de Deus. Eu pergunto a você, se o teu filho fizesse algo errado, você corrigiria o seu filho entregando ele na mão de alguém ruim para corrigi-lo? Eu acredito que não. Da mesma forma Deus, e olha que nós ainda somos maus, mas Deus não pode negar o amor, porque é a essência de Deus. Deus jamais entregaria nenhum de nós ao suposto diabo para que fôssemos corrigidos por ele por conta dos nossos erros. Não. O que Deus faz é permitir que nós colhamos o fruto daquilo que nós plantamos. Se plantamos na carne, colheremos na carne. Se plantamos no Espírito, colheremos no Espírito. Então não existe maldição. O que pode haver ou sobrevir de ruim para a minha vida é aquilo que eu plantar de errado segundo a plantação da minha carne, os frutos da minha carne. Então nós somos filhos de Deus. E o mesmo Espírito, Romanos 8, do 15 ao 17, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O sistema religioso criou algumas regras para que as pessoas possam se sentir filhos de Deus, reconhecer a Deus como Senhor e Salvador, ser batizado, participar da ceia, estar em comunhão na igreja, não faltar nos cultos, e nada disso é verdade. Nós somos filhos não porque participamos ou porque frequentamos algum lugar. Nós somos filhos porque Cristo verdadeiramente morreu na cruz do Calvário e, por conta do seu sacrifício, fomos adotados por Deus e assim somos filhos por adoção, por intermédio do sacrifício de Cristo. Então, não importa se você frequenta ou não alguma instituição denominada igreja, porque na verdade a igreja somos nós, mas somos filhos por conta do sacrifício de Jesus. Viva segundo o Filho. Quem vive amedrontado, quem vive com medo de maldição, quem vive com medo desse tipo de coisa, vive como escravo. A sua mente não consegue ter paz, o seu coração não consegue ter alegria. E para finalizar aqui o versículo 17, Romanos 8, 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.
Então, irmãos, olha a importância que nós temos para Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Todas as bênçãos, diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, nós ainda vamos chegar lá nos próximos vídeos, toda sorte de bênção espiritual já está sobre as nossas vidas. Comece a fugir desse tipo de coisa que te amarra e te torna um escravo espiritual. Medite. Você tem vivido como filho ou você tem vivido como escravo? Se você tem vivido como filho, você precisa crer que nenhuma maldição, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Você não precisa viver participando desses rituais criados por homens. A única condenação que pode vir sobre você são os frutos da sua própria carne. Mas esqueça, diabo, Satanás, tudo isso são coisas criadas pelo homem. Diabo significa acusador e Satanás significa adversário. São adjetivos, não são pessoas, não são seres, são adjetivos. Toda pessoa que é um acusador pode ser um diabo. Lembre-se, Jesus, ao se reunir com os apóstolos, disse, olha, um de vós é o diabo, que era quem? Judas, que era o que o trairia. Ou seja, um traidor é um diabo, ou seja, um traidor. Satanás, adversário. Então, meu amado irmão, viva como um filho de Deus, viva como um herdeiro, viva como um co-herdeiro de Cristo e um herdeiro de Deus. Sobre a sua vida não há condenação, sobre a sua vida precisa haver paz, alegria e justiça. Não pode haver medo. Deus não nos deu o espírito de medo, Deus nos deu o espírito de liberdade. Amém? Agradeço a você por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou, mais uma vez eu peço aí, humildemente, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Um forte abraço e tenha ciência que hoje é o melhor dia da sua vida. Melhor do que hoje, somente amanhã, pois vivemos de glória em glória e de vitória em vitória. Amém.